Vamos lá. Pronto. Vocês conseguiram fazer os exercícios de casa que eu pedi? Aquele de geometria plana? Sim, só fiquei com dúvida em alguns. Tá, Tainá, me fala primeiro aí quais que você ficou com dúvida. Dos que eu pedi para casa. 26 e 47. 26 e 47? Deixa eu dar uma olhada aqui. 26. Tá. E você, Inara, conseguiu fazer os exercícios? Se fez, ficou com alguma dúvida? Eu fiquei com algumas dúvidas também. Tô vendo aqui no Me meu fala aí caderno. quais foram os exercícios. Foi o 22. 22. E o... acho que o 26 também. 2 e o 26. Tá, beleza. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Bom dia, Sara. Oi, bom dia. Sara, desses exercícios que eu passei para casa de matemática 2, você ficou com dúvida em algum? Pera, eu vou ver aqui. Uhum. Eu acho que eu não fiz os últimos. Mas Tá. aí eu vou conferir aqui, tu vai fazendo aí qualquer coisa eu te falo. Tá, demorou, beleza. Então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui. Depois eu vou postar essas resoluções aqui na plataforma, então não tem necessidade aí de vocês tirarem print aí. Bom, vamos lá. Primeiro exercício. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo com um diâmetro de 40 centímetros. Então, esse D aqui, ele vale 40 centímetros. E tangencia os lados do retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 metros. Então, 60 centímetros, perdão. Conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu pensei nessa questão aqui? Eu tracei aqui o diâmetro, tá? Eu tracei aqui o diâmetro. E eu vou ficar com essa figura vermelha. E eu vou ficar com essa figura aqui amarela. A área da placa é a soma da figura vermelha com a figura amarela. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ver se eu consigo dar um destaque maior aqui só para vocês olharem. Então vai ser essa figura vermelha aqui mais a figura amarela. Então vamos lá. A área da figura vermelha eu vou colocar aqui agora. Vai ser... Pessoal, o lance é o seguinte, se isso aqui vale 40, tá? Se o diâmetro da circunferência vale 40, o raio vale 20. E é exatamente essa medida aqui, né? Isso aqui vale 20. De onde eu concluo que a altura desse quadrilátero vale 40. Na verdade, essa figura vermelha acaba sendo um quadrado, né? 40 por 40. E dá 1.600. Essa figura amarela, tá? A figura que eu destaquei aqui como amarelo, é metade de um círculo. Então é πr ao quadrado sobre 2.
O π é 3,14. O raio disso aqui é 20, né? Π vezes 20 ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado vai dar 400, tá? Sobre 2 dá 200. Então, isso aqui vai dar 3,14 vezes 200. Vai dar 628. Isso aqui tudo em centímetro quadrado, tá? Então, uma placa tem 2.228 centímetros quadrados. Então, 10 placas, é só multiplicar isso aqui por 10. Só largar um zerão aqui. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém fez diferente? Leandro, se tu puder fazer depois a 24, 26 e 38. Foram os que eu passei para casa? Foi. Eu vou fazer todos. Ah, tá. Tá? Tá Eu vou fazer bom, todos. obrigada. Então, vamos lá. Questão número 4. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e no seu entorno um passeio, né? O passeio é essa coroa circular, né? Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta 16 metros. Então, ele sabe que AB vale 16. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada foi... Pessoal, o lance é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vou botar essa régua aqui. Para fazer essa questão, para fazer esse exercício, a gente tinha que traçar o raio da circunferência pequena, que é o Rzinho, tá? Que é o raio do chafariz. Deixa eu pegar na régua aqui certinho. E o raio da circunferência grande. Ou seja, a gente tinha que ficar exatamente com essa configuração, ó. Raio da circunferência pequena e raio da circunferência grande. Por que eu tenho que fazer isso? Essa área que eu estou querendo, que é essa área aqui do passeio, que é essa parte que está marcada, é a área da coroa circular, não é? Que vai ser a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Eu não tenho nem o raio pequeno e nem o raio grande. Mas, se você fizer Pitágoras aqui, e aqui é metade certinho, aqui é 8, se você aplicar Pitágoras aqui, você vai ficar com Rzão ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Rzão ao quadrado, eu vou passar o Rzinho ao quadrado para a esquerda. Isso aqui vai dar 64. O que eu estou querendo é πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado, ou seja, é π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Só que mesmo sem eu saber quem é o raio grande e quem é o raio pequeno, eu sei o que me interessa, que é a diferença entre os quadrados deles, que vale 64. Por isso que a resposta desse exercício é 64 metro quadrado. Por isso que é a letra D de dado. Deixa eu só autorizar alguém aqui. Tá? Querem perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Alguém não entendeu o que eu fiz? Alguém tentou achar o raio pequeno e o raio grande? Porque não tem como achar o raio pequeno e o raio grande. Não dá para fazer isso, tá? Eu só chutei que era o triângulo 3, 4, 5. Mas não tem como, não dá para afirmar isso. Mas deu certo? Deu. Mas entendeu o que eu fiz aqui? Aham, entendi. Vamos aqui para a próxima.
A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto do cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria, cuja parte superior está a 1,30 m do solo. Então, para fazer um desenho meia boca aqui, só apagar essa porra. Você tem, vou fazer sem régua, só para ir mais rápido. Você tem aqui os tubos. Eles estão a 1 metro, aqui está o solo, tá? Aqui está o solo. Ele está falando que eles estão a uma distância de 1,30 m do solo. A margem de segurança recomendada para que um veículo passasse sobre o viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor que a altura do viaduto. Então, tinha que ter uma folga de meio metro lá em cima. Tá? Então, tinha que haver essa folga. Qual deve ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Né? Então, o lance é o seguinte, ó. Ele deu o raio externo de cada cano, né? Cada um tem 0,6, e ele fala que a altura do viaduto tem que ter esse meio metro de folga, e a carroceria, ou seja, onde os tubos estão apoiados, está a 1,30 m do solo. Então eu preciso calcular essa alturinha aqui, ó. Eu preciso calcular a altura do topo do cano de cima até a carroceria do caminhão, que é exatamente essa altura aqui. Quando eu calcular essa altura, acabou o problema, né? Eu vou somar com meio metro e eu vou somar com 1,3. No próximo slide, eu coloquei essa figura ampliada para facilitar a nossa vida, tá? Então, o que a gente vai fazer? Gente, o lance é o seguinte, sempre que você tiver 3 circunferências em exercício de geometria plana, eu quero que vocês pensem em ligar os 3 centros. Vocês vão, de fato, ligar os 3 centros. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui os centros dessas circunferências e vou ligar. Vou imaginar que o centro está por aqui. Eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Vamos definir o centro como aqui, mais ou menos. Puta caralho. Deu merda aqui. Pronto. O lance é o seguinte, ó. Aqui é 0,6, que é o raio. Aqui é 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 e 0,6. Ou seja, eu acabei de formar um triângulo equilátero, tá? De lado 1,2. Como é que eu vou calcular essa altura que eu quero? Que é essa altura aqui. Só beber uma aguinha aqui rapidinho. Eu vou pegar essa medida aqui, que é o raio, que é 0,6. Vou somar com 0,6. E vou pegar a altura desse triângulo equilátero. Vou até destacar a altura desse triângulo equilátero de outra cor. E vai ser essa altura aqui, ó. Eu vou pegar essa altura aqui. Vou voltar aqui para a nossa caneta. Então, essa altura roxa aqui que eu tracei, tá? Vou chamar essa porra aqui de Hzão, tá? Para chamar essa altura aqui de Hzinho. Então, essa altura Hzinho é L raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula da altura do triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero vale 1,2. 1,2 sobre 2 dá 0,6. E a raiz de 3 ele manda considerar 1,7. 6 vezes 17 dá 102. Volta 2 casas, 1,02. Tá? Então, essa alturinha tem 1,02 metros. Então, essa alturona que eu estou procurando tem 1,02 metros
mais 1,2. Tem 2,22 metros, né? Porque é 0,6 mais 0,6 mais o L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou levar esse valor para o exercício, para o slide anterior, né? Que é esse aqui. Ué? Ah, tá aqui. Então, isso aqui vale 2,22, tá? Então, a resposta vai ser 2,22 mais esse 1,80 m. Mais 1,80 m. E a gente vai chegar na resposta que é 4,02 metros. Tá? Então, para calcular esse 2,22, eu tive que formar um triângulo equilátero aqui, calcular a altura desse triângulo equilátero, somar com um raio e somar com mais um raio. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Não entendeu alguma coisa do que eu fiz? Então vamos para o próximo. O que eu estava fazendo? Vamos lá, exercício 8. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com área de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados está demarcado, embora não tenha formato convencional, como mostra a figura B. Agradou o filho mais velho, por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Bom, o cara, ó, informação importante, ele quer comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, né? Ou seja, a área desse terreno B tem que ser igual à área desse terreno A. Como é que a gente vai fazer isso? Essa figura aqui é um quadrilátero, tem 4 lados, tá? E é um quadrilátero que não é nem um retângulo, nem um paralelogramo, nem um trapézio, ou seja, não é um quadrilátero que tem uma área conhecida. Quando isso acontecer, provavelmente vocês vão ter que dividir esse quadrilátero em 2 triângulos, tá? Então prestem atenção. Quando a gente tem um quadrilátero que não é conhecido, é um quadrilátero qualquer, tá? É comum a gente ter que dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Então vamos fazer isso. Deixa eu pegar minha régua de novo aqui. Eu vou dividir aqui, pessoal. Ó. Eu vou passar uma linha bem aqui, ó. Pronto. Então eu fiz a divisão em 2 triângulos, tá? Bom, qual é a vantagem de fazer essa divisão? É que eu fico com uma área 1 e com uma área 2. Eu tenho 2 triângulos retângulos. A área número 1 é base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos, tá? Então vai ser 15 vezes 15 sobre 2. A área da figura 2 também é um triângulo retângulo. 3 vezes 21 sobre 2. Então, a área da figura B é só você somar, não é? 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Que dá 288 sobre 2, que é o famoso 144. Ou seja, a área da figura, metros quadrados, né? A área da figura A, ela precisa ser igual a 144 metros quadrados. Ou seja, x vezes x mais 7 tem que ser igual a 144. Pessoal, o Enem, vocês vão ter 45 questões para fazer num tempo muito curto, né? Ou seja, vocês vão receber já um calhamaço de 90 questões. Não precisa transformar isso numa equação do 2º grau, senão você vai perder um tempo enorme, tá? É só trabalhar com as opções. Ver qual dessas opções, tá? Multiplicadas vai dar 144. Se você reparar, ó, na letra B, quando o x for 9, a outra medida vai dar 16. Então, o gabarito é a letra B só pelo fato de você substituir a letra B aqui.
Não precisa transformar numa equação do segundo grau para depois achar as raízes, porque você vai encontrar como raízes 9 e 16, tá bom? Senão vocês iam perder muito tempo. Até a divisão que eu fiz na figura B me economizou tempo, tá bom? Porque tinha uma outra maneira de dividir essa figura que ia dar muito mais trabalho. Alguém teve mais trabalho nessa questão 8 do que eu tive aqui? Alguém fez de outro jeito? Eu fiz desse jeito, só que antes eu estava tentando completar o triângulo e tentar fazer por semelhança. Sim. Completar, né? Dá um trabalho. Porque a gente vê, pô, tá faltando só um pedacinho, né? Mas dá para fazer. Esse é o outro jeito. Mas aí eu me toquei que tava para fazer assim, aí eu fiz assim. Mas dá para fazer assim também, tá? Completar aquela figura e fazer semelhança. Inclusive, a primeira vez que eu peguei essa questão, eu nem me liguei nessa linha azul. Eu saí completando logo a figura e fazendo semelhança. Aí no meio da semelhança eu falei, putz, dava para ligar ali. É mais rápido. Então, é claro, pessoal, que na hora da prova, quando a gente pega uma questão inédita, né, para fazer, a gente às vezes começa por um caminho e desiste e depois acha o mais fácil. Isso é comum, tá? Você não vai achar o mais fácil de primeira. Né? Questão 9. Deixa eu ver, próxima. Não, já é aqui, não. 9. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de 6 palitos. Então, um dos lados tem comprimento de 6 palitos. Deixa eu ver. Deve ser esse aqui. 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído por essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Bom, então, um lado tem que ter 6 palitos, o outro x e o outro y. A única coisa que eu sei é que x mais y mais 6 tem que ser 17, ou seja, x mais y tem que ser 11. Aqui, eu quero que vocês lembrem do seguinte. Vou até escrever. Vou colocar uma caixinha de texto aqui. Tinha que lembrar dessa frase aqui nessa questão. Ó. Tinha que lembrar que maior lado do triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. O maior lado do triângulo deve ser menor do que a soma dos outros dois. Tá? Então, isso é extremamente importante para a gente fazer a questão com essa frase aqui. Ou seja, x e y tem que ser números inteiros, né? E positivos, porque representam quantidade de palitos, né? Então, vamos tabular aqui, vamos fazer uma tabelinha? Todo dia na aula ela entra. Por exemplo, ó, o x não pode ser 0, né? Então, vamos colocar os possíveis lados não nulos, né? E não negativos. 1 e 10, 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7, 5 e 6. A partir daqui, pessoal, a gente vai repetir, tá? E ele não quer que faça isso. Ele não quer que seja ó, não congruentes 2 a 2. Por que ele fala isso? Porque vamos imaginar que você pegasse isso aqui, ó, você continuasse 6 e 5. Gente, um triângulo com lados 5, 6 e 6 é a mesma coisa que 6, 5 e 6. Você está formando um cara que é congruente, né? Então não é para fazer isso. Pode parar aqui já. Agora a gente tem que ver se esses caras formam um triângulo. Lembrando que o outro lado é fixo, tá? O outro lado, ele vale 6 sempre. Então você tem, em princípio, aqui 5 possibilidades. Por isso até que tem um gabarito aqui 5, né? Agora, será que 1, 10 e 6, será que esses caras formam um triângulo? Né? Reparem que o 10, ele é maior do que a soma dos outros dois. Então não vai rolar. O 9, ele é maior do que a soma dos outros dois. Não rola. Aqui rola. Porque o 8 é menor do que a soma dos outros dois.
O 7 menor que a soma dos outros dois. E aqui eu tenho dois lados iguais, né? Então você pode eleger um deles para maior lado, que vai ser menor que a soma dos outros dois. Por isso que só tem 3 possibilidades. Eu vou mostrar uma parada para vocês. Eu vou tentar criar um triângulo com lados 1, 10 e 6. Não, com 2, 9 e 6. Vocês vão ver por que vai dar merda. 2, 9 e 6. Vou mostrar isso para vocês na prática. Puxar a régua para cá. Tá? Eu vou usar isso aqui como medida para... Isso aqui vai ser 1 centímetro. Tá? Então, 2. Eu vou fazer agora um com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer um com 9. 1, 2... Peraí que eu me... Tô ficando velho, gente. Vou fazer um com 9 agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caralho, passou de 9 um pouquinho, mas eu vou apagar ali. Essa merda não tem... O lance é o seguinte, ó. Puta que pariu. Ué, gente, você tá com câimbra isso aqui. Pera aí. Ó, se demorar muito, eu vou desistir dessa porra, hein. Só pra gente ter uma noção aqui. Não tá querendo mais, gente, ó. Enfim, o lance é o seguinte, ó. Se você pegar essas medidas aqui, se você pegar essas medidas, tentar encaixar para formar um triângulo, uma valendo 9, outra valendo 2 e a outra valendo 6, você não vai conseguir fazer, porque você não vai conseguir pegar essa medida de 6, encaixar aqui, né? Vamos supor que você transportasse esse 6 para cá e transportasse esse 2 para cá. Essas figuras não iam conseguir fechar para formar um triângulo, nem se você tornasse ele o mais agudo possível. Porque se você viesse descendo com 6, ele ia parar aqui. Se você viesse descendo com 2, ele ia parar aqui, ou seja, não ia fechar o triângulo de jeito nenhum, tá? Por isso que o maior lado, ele tem que ser estritamente menor do que a soma dos outros dois. Ele não pode ser nem igual, porque se ele for igual, vai coincidir um com o outro e não vai dar triângulo. Tá bom? É que eu achei que eu fosse conseguir pegar aqui a... Achei que eu fosse conseguir pegar aqui, mas não consegui, não. Vamos lá, 22. Ah, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão aqui? Sobre essa 9? Vinte e dois. Um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8/9 do seu diâmetro. O valor aproximado da área pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8/9 do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, né? Então, se a gente pegar 8/9 do diâmetro e elevar ao quadrado, vai bater um valor parecido com o da área, né? Aí ele está falando o seguinte: fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. Esse número é igual a... Se a gente fizer essa conta aqui, tá? 2 vezes 8, 16. 16 ao quadrado, 256. 9 ao quadrado dá 81. Fica 256 sobre 81, R ao quadrado. Então, ele está falando... Eu vou só fazer essa conta na calculadora, 256 sobre 81, só para a gente ver mais ou menos quanto vai dar. Não precisa fazer não, tá? Essa continha, só para vocês terem noção, 256 sobre 81 dá aproximadamente 3,16. Reparem que é um número muito próximo do π, não é? O π ele é aproximadamente 3,14. Por isso que isso aqui é uma ótima aproximação para a área. Porque qual é a fórmula da área mesmo, galera? A fórmula da área é πr ao quadrado, né? Ou seja, nessa aproximação, ele está trocando o π por 256 sobre 81. Por isso que o gabarito aqui é a letra
Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Entenderam essa questão? Quem é que tinha perguntado essa 22 aí? Quem de vocês que perguntou essa 22? Foi você, Sara, que perguntou isso aí? Eu falei da 24 e da Acho que foi a Tainá. Foi tu não, Tainá? Falei da 26. Então foi Nara. E Nara sumiu. E Nara saiu. Deve ter sido ela. Vinte e quatro, vamos lá. Considere na imagem abaixo. Aí tá aqui, os quadrados ACFG e ABHI, cujas áreas medem respectivamente S1 e S2, o triângulo retângulo ABC, o trapézio retângulo BCDE, construído sobre a hipotenusa BC, que contém o ponto X. Sabendo que CD é igual a CX e que BE é igual a BX, a área do trapézio BCDE é igual a... Essa questão é boa, não é difícil não, ela é interessante. Bom, o cara fala o seguinte, ó. Os quadrados ACFG e ABHI, cujas áreas medem respectivamente S1 e S2, tá? O trapézio, ele fala que CD é igual a CX. Então, olha só. Se aqui vale, sei lá, Mzinho, aqui também vale Mzinho. CD igual a CX. E BE igual a BX. Se aqui vale N de neném, aqui também vale N de neném. O lance é o seguinte, esse lado do quadrado S1, eu não faço a menor ideia quanto ele vale, eu vou chamar de A. E esse lado do quadrado S2 eu também não faço a menor ideia, eu vou chamar de B. Tá? E o lance é o seguinte, a única coisa que dá para fazer aqui para relacionar o M, N, A e B é aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo que eu marquei de azul. Nesse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou fazer lambança. A gente vai aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Então vamos lá. Vai ficar m mais n ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. É o máximo que dá para fazer aqui, tá? Agora, a outra coisa que ele está querendo é a área desse trapézio, né? E como é que é a fórmula da área do trapézio, pessoal? A área do trapézio é base maior mais base menor, ou seja, você soma as bases, tá? Multiplica pela altura, que também é m mais n, sobre 2, né? Base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Porque, por acaso, a altura é m mais n. E, por acaso, a base maior mais a base menor também é m mais n. Isso aqui vai dar m mais n ao quadrado sobre 2. Só que m mais n ao quadrado, na expressão de cima, no Pitágoras de cima, eu defini como a ao quadrado mais b ao quadrado, sobre 2. Só que a ao quadrado é justamente o S1. E b ao quadrado é justamente o S2. Por isso que é S1 mais S2 sobre 2. Entendeu, Sara? Você que perguntou essa questão aí? Entendi. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Vou fazer uma parada aqui. Ô, Tainá, tá aí? Tô. Deixa eu perguntar, tu consegue ler o 24 aqui na tela? Consigo. Tá, beleza. E a letra D também tá visível, né? Tá. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Só isso. Vamos agora na 10. Questão 10 não, né? Slide 10. Questão 26.
Na figura abaixo estão representados dois círculos congruentes de centros C1 e C2, pertencentes ao mesmo plano alfa. O segmento C1 e C2 mede 6 centímetros. A área da região limitada pelos círculos em centímetro quadrado possui valor aproximado de... Então vamos lá. Na figura abaixo estão representados dois círculos congruentes de centros C1 e C2, pertencentes ao mesmo plano alfa. O segmento C1 e C2, então esse segmento aqui, C1 e C2, mede 6 centímetros. Tá? Tirar essa porra aqui. Bom, pessoal, o lance é o seguinte. Ele está querendo a área da região limitada pelos círculos, né? Tem algumas maneiras da gente resolver isso aqui vale 6, né? Tem algumas maneiras de a gente resolver essa questão. Esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é o raio, né? Vocês concordam que esse 6 aqui é o raio das duas circunferências, né? Porque a distância de C1 até a borda de C1 vale 6, é o raio da circunferência. Aqui também é o raio, então aqui também vale 6. Aqui também é o raio, aqui também vale 6. Então é tudo 6. Alguém não entendeu que aqui é tudo 6? Pode perguntar para mim. Se alguém não tiver entendido, tá tranquilo. Então o que eu vou fazer? Tá? Para baixo a gente pode traçar a mesma figura. Se eu calcular a área desses dois triângulos equiláteros, vai ficar sobrando essa besteirinha aqui, ó. Vai ficar sobrando essa besteirinha. Eu vou colocar essa figura, eu vou ampliar, tá? Eu vou colocar um slide novo aqui e eu vou aumentar essa figura. Deixa eu só pegar ela aqui no... Eu vou só pegar essa figura aqui no... Pronto. Para a gente ter uma área de trabalho melhor. Então, eu fiz o nosso triângulo equilátero. Aqui. Então, aqui é 6, 6 e 6. Então, a área desse triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 6, então vai ser 36 raiz de 3 sobre 4, que é 9 raiz de 3. Então, esse triângulo aqui ele tem área 9 raiz de 3. Embaixo, a gente tem outro triângulo de área 9 raiz de 3, tá? O que eu vou fazer é calcular a área dessa região vermelha aqui, ó. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Eu vou calcular a área dessa região vermelha. Por que eu vou fazer? Se eu calcular essa parte de cima, é só multiplicar por 2 para calcular de baixo também. A área dessa região vermelha é um segmento circular, tá? Ou seja, a área da região vermelha vai ser esse setor circular aqui. Você vai fazer esse setor circular, aqui tem 60 graus, tá? Vai fazer esse setor circular menos o triângulo. Vai dar a área da região... Vai dar a área da região vermelha, tá? A área da região vermelha vai ser o setor circular, que é π r ao quadrado sobre 6, tá? Por que sobre 6? Porque é só um sexto da circunferência. Vai ser π, só apagar aqui, menos a área do triângulo, tá? E é 9 raiz de 3. Então vai ser π 36 vezes sobre 6, menos 9 raiz de 3, é 6π menos 9 raiz de 3. Então, essa área aqui é 6π, tá?
Essa área aqui é 6π menos 9 raiz de 3. Então, essa parte de cima, essa porção superior da figura, tem dois setorizinhos desse, que eu pintei de vermelho, tá? Então, tem duas vezes essa área vermelha, que é 12π menos 18 raiz de 3. Tem duas vezes essa área, mais um triângulo, que é 9 raiz de 3. Então, a porção superior, ela é 12π menos 9 raiz de 3, tá? Então, eu calculei a área de toda a parte superior. 12π menos 9 raiz de 3. Por isso que a resposta aqui é o dobro disso. É 24π menos 18 raiz de 3. É rigorosamente o dobro disso. Vou reexplicar o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Tracei aqui um triângulo equilátero e calculei a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que deu 9 raiz de 3. Depois eu calculei a área desse segmento aqui. E como é que é a área do segmento? Ó, só para destacar aqui, ó. Aqui é o setor. Eu estava precisando da área disso. Então, eu fiz a fatia de pizza, tá? Que é o setor circular, menos o triângulo. Aí só sobrou a área que está pintada, tá? Por que é πr ao quadrado sobre 6? Porque essa fatia de pizza, ela tem 1/6 da circunferência toda, menos o triângulo, tá? Então ficou 6π menos 9 raiz de 3, que é só essa partezinha aqui. Só essa gordurinha aqui é 6π menos 9 raiz de 3. Aqui também é 6π menos 9 raiz de 3. Tá? Por isso que eu multipliquei por 2 e somei com o triângulo. Eu multipliquei por 2, que deu 12π menos 18 raiz de 3, e somei com o triângulo. Aí ficou 12π menos 9 raiz de 3. Como aqui embaixo eu tenho uma figura idêntica, eu multipliquei por 2. Aí ficou 24π menos 18 raiz de 3. Ficou 24π menos 18 raiz de 3. A gente tem que aproximar o π aqui para 3,14 e tem que aproximar o raiz de 3 para 1,7, tá? Se a gente fizer essas contas, estão bem trabalhosa de conta. Vamos lá, 24 vezes 3,14 dá 75,36, tá? 18 7. Deixa eu só voltar aqui. Pera aí, rapidinho, que eu acho que deu algum erro de conta aqui no meu. Depois eu volto nessa questão, pessoal. Só pra gente não perder tempo. Deixa eu só conferir rápido aqui. Se eu não achar um erro, a gente volta depois, tá? Só pra gente não ficar perdendo tempo aqui. 9 raiz de 3. Alguém pegou algum erro aí? Eu tô menos 9 raiz de 3. Tá, 24, tá. Depois eu volto nela então, tá, pessoal? Depois eu volto nessa questão aqui. Vamos lá, 30. Na figura abaixo, considere o retângulo AB. Oi? Fala aí. A área de um triângulo deu 9 raiz de 3, né? Isso. Aí teria que tirar a área dos dois triângulos ou de um só? Não, a área desse triângulo aqui do meio deu 9 raiz de 3, né? Aí teria um para baixo também. Eu multipliquei. Na verdade, o que eu fiz aqui nessa questão? Eu achei toda essa área aqui de cima, tá? Eu achei toda essa área superior aqui e eu multipliquei por 2. Como é que eu fiz aqui para achar a área superior? Eu achei o triângulo, que é 9 raiz de 3, tá? Depois eu vim para cá, para esse pedacinho. Só esse pedacinho aqui é a fatia de pizza, tá? Menos o triângulo. Então, só a área desse pedacinho aqui é 6π menos 9 raiz de 3. 6π menos 9 raiz de 3, só para a gente fazer a conta, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a conta de cada pedaço, depois eu vou somar tudo. 6 vezes 3,14 dá 18,84
18,84. Deixa eu fazer 9 vezes a raiz de 3. 9 vezes a raiz quadrada de 3. Dá 15,58. 18,84 menos 15,58. 3,26. Só esse pedacinho aqui, tá? Aqui também é 3,26. Esse pedacinho aqui também é 3,26. Aí esse pedacinho aqui também é 3,26. Aí esse 9 vezes raiz de 3, que é a área do triângulo, dá 15,58. 15,58, então dá 30. Não vai bater com nenhum gabarito aqui, tá? Ah, tá. Eu tinha pensado em outra coisa. Ah, gente, não. Peraí. Desculpa. Ele não quer essa área pintada aqui, tá? Ele quer justamente a área que não está pintada. A área delimitada pelos círculos, tá? É porque ele quer essa área aqui, ó. O que eu estava fazendo está certo, tá? Isso aqui está certo. 75,36. A gente tem que terminar a conta, só que ele está querendo isso aqui, ó. Ele está querendo essa área aqui. Deixa eu pintar aqui, ó. Tá certinho o que a gente está fazendo, por isso que a gente não está pegando erro nenhum. Ele está querendo a área delimitada pelos círculos, tá? Ele está querendo isso tudo aqui, ó. É porque do jeito que ele colocou, parece que ele está querendo a interseção, né? Se ele quisesse a interseção, ele quer a área disso tudo. Ele está querendo essa área toda aqui, tá? Aí o que a gente pode fazer, a gente acabou dando uma volta grande, que a gente poderia ter feito isso de uma maneira mais curta, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente aproveitar essa questão, tá? Para a gente aproveitar essa questão, eu vou fazer o seguinte, já tive uma ideia aqui. Eu vou modificar o enunciado, ó. Estão representadas a área delimitada pela, vai botar assim, pela interseção dos círculos. Interseção dos círculos. Porque aí o que a gente está fazendo está certinho. Menos, aí faz 18 vezes 1,7. 18 vezes, só para a gente não jogar fora o que a gente fez. 30,6. Aí 75,36 menos 30,6 dá 44,76. Vamos colocar aqui como uma letra E, 44,76, tá? Aí depois eu vou deixar para casa para vocês tentarem descobrir qual é a área disso aqui. Agora ficou bem fácil, né? Agora ficou fácil. Porque é só somar a área dos dois círculos, né? E levar em consideração essa conta aqui que a gente fez. Mas depois, na próxima aula, eu faço essa questão aqui só para a gente não perder tempo, senão eu não vou conseguir dar o que eu estou querendo, tá? Eu acabei calculando a interseção aqui, ó. Eu acabei calculando a interseção dos dois círculos, tá bom? Calculei essa área que está pintada aqui. Porque como estava pintado, né? E ele falou a região limitada pelos círculos, eu acabei achando que era isso aqui, mas na verdade não, tá? Na verdade, ele está querendo essa área toda aqui, ó. Ele está querendo isso aqui tudo, tá bom? Aí é só somar os dois e descontar aquilo que a gente contou dobrado, né? Mas enfim, vamos lá. Então, só para não jogar essa solução fora, tá? A resposta seria isso aqui. Se ele quisesse essa área pintada. Vamos lá na questão 30. Na figura abaixo, considere o retângulo ABCD e o paralelogramo ANCM. Sabe-se que as diagonais desse paralelogramo se interceptam no ponto O. Sabe-se que ainda que CN é igual a 12 e que as áreas de CON e ABCD são respectivamente 12 e 60. Então, as áreas de CON, a área desse triângulo aqui, e do retângulo ABCD valem respectivamente 12 e 60. De posse dessas informações, pode-se afirmar que o comprimento de AN em centímetro é... Então, vamos lá.
Pessoal, se a área desse triângulo aqui vale 12, eu já consigo calcular essa altura aqui. Deixa eu ajeitar aqui minha mesa. Eu já consigo calcular essa alturinha aqui, ó. Uhum. Fazer os troços retos aqui, a mesa tem que estar retinha, cara. Eu já consigo calcular essa altura aqui, usando área igual a base vezes a altura sobre 2. A área é 12, né? A base também é 12. Você vai encontrar a altura igual a 2. Então, a gente vai encontrar a altura aqui igual a 2. Se a altura é igual a 2, e esse triângulo aqui de cima ele é idêntico, esse pedaço aqui vale 4. Tá bom? Agora, ele fala que a área do retângulo todo é 60. Aqui vale x. Tá? Se a área do retângulo todo vale 60, 12 mais x vezes 4 é igual a 60. Porque a base vezes a altura tem que dar 60. Cancela aqui dá 15. X é igual a 3. Se aqui é 4. Esse aqui é o triângulo 3, 4, 5. Porque ele quer o comprimento de AM. Né? Ou é só aplicar Pitágoras aqui, né? Quando você tem um cateto valendo 3 e outro 4, a hipotenusa vale 5. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão 30? Vamos lá. 31. Na região compreendida entre 3 ruas retas, foi formada uma praça XYZ, como mostra a figura abaixo. A rua XY e YZ são perpendiculares. A distância entre as esquinas Y e Z é de 80 metros. E quem caminha de X até Z percorre 20 metros a mais do que quem caminha de X até Y. Então, se quem caminha de X até Y caminha, sei lá, A, quem caminha de X até Z caminha A mais 20. É isso que ele está dizendo, tá? Aí ele quer a distância percorrida por quem der uma volta completa na praça. Ora, pessoal, é só aplicar Pitágoras aqui, né? Vai ficar A mais 20 ao quadrado igual a A ao quadrado mais 80 ao quadrado. Isso aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a A ao quadrado mais 80 ao quadrado, que é 6.400. Corta aqui. Vai ficar 40A igual a 6.000. A igual a 150. Então, na verdade, é 150. Aqui é 170 e aqui é 80. Ele está querendo o perímetro da praça, que é só somar 170 com 150 com 80. Você vai chegar na letra E, que é 400. Querem perguntar alguma coisa dessa questão aí? Então vamos lá, 33. Na parte central, deixa eu ver quais que faltam aqui. Faltam essa aqui, essa. Dessas que estão faltando aqui, vocês ficaram com dúvida em qual? Dessas aqui, ó, 33, 35, 38, 47 e 49. Alguém tinha falado a 47. Foi você, Sara, que falou 47? Eu, Tainá. Foi você, Tainá. Então vamos fazer essa 47? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Porque eu vou precisar dar mais um pouquinho de matéria nova para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo aqui. Só um segundo, rapidinho. Deixa eu só dar uma olhada no sinal da minha internet aqui, que deu uma escangalhada aqui. Vamos ver pelo celular. Pronto, tá boa. 47.
Uma empresa tem sede no Rio de Janeiro e filiais em diversos estados. Na sede trabalham 900 funcionários e nos outros estados 1.600 funcionários. Para que todos possam visualizar essa informação, a empresa divulgou um infográfico a seguir, formado por 2 circunferências concêntricas, de forma que a área da região central mais escura e a área da região do anel circular mais clara sejam respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nos outros estados. Se o círculo central tem 8 centímetros de diâmetro, a largura L do anel circular tem aproximadamente... Vou só pegar um copo d'água aqui, tá? E aí eu vou fazer essa questão. Só um minutinho. Só pegar uma água. Pronto. Gente, vamos lá, ó. Na sede trabalham 900 funcionários. Então, aqui no miolinho, não vai dar para enxergar, né? Eu tenho 900 aqui. Enfim. Deixa eu colocar aqui uns círculos. Sem preenchimento. Vou tentar fazer aqui uma... Então aqui eu tenho, ó, fala que o círculo central tem 8 centímetros de diâmetro, então o raio dele é 4. Eu tenho esse L maluco aqui, tá? Eu tenho que colocar de outra cor para não confundir, que vale L. O que tem que ser levado em consideração aqui é que o número de funcionários ele é proporcional à área e não ao comprimento do raio, tá? Então, eu tenho 900 funcionários na sede, que é o miolo, tá? E 1.600 funcionários nos outros estados. A gente vai fazer uma proporção entre círculos, né? Então, o que eu vou fazer? A área do círculo pequeno está para a quantidade de funcionários que estão no círculo pequeno e a área do círculo grande está para a quantidade de funcionários que está no círculo grande, que é 2.500. Essa é a proporção que tem que ser feita entre o círculo pequeno e o círculo grande. A gente não pode fazer uma proporção entre o círculo pequeno e a coroa circular. Então, vamos lá, ó. A área do círculo pequeno é π vezes 4 ao quadrado. Está para 900. E a do círculo grande é π 4 mais L ao quadrado. Está para 2.500. Aí você vai ficar com essa proporção aqui, ó. π vezes 4 ao quadrado sobre π vezes 4 mais L ao quadrado igual a 900 sobre 2.500. Aí a gente vai cortar o π com π, cortar 2 zeros com 2 zeros e ficamos com isso aqui, ó. 4 ao quadrado é 4 mais L ao quadrado, que é igual a 9 sobre 25. Para transformar isso aqui numa equação do segundo grau, aliás, para não transformar numa equação do segundo grau, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, já que esse é um problema de geometria, tá? Então vai ficar 4 sobre 4 mais L igual a 3/5. Multiplica cruzado. 12 mais 3L igual a 20. 3L igual a 8. L vai dar aproximadamente 2,7. Entendeu, Tainá, que perguntou essa questão aí? Entendi, eu não estava fazendo Deve ter área. errado aqui em cima, né? Eu fiz 900 para 4. Tá. Porque ele fala... Quer ver?
Eu vou te dizer onde é que está isso no exercício, tá? Ele fala, ó, de forma que a área da região central e a área do anel circular sejam proporcionais ao número de funcionários. Então, a proporcionalidade está da área com o número de funcionários. Percebeu aqui onde eu iluminei? Sim. Tá? E não é o raio. Se ele falasse que era o raio, tu ia ter que fazer com o raio mesmo, não tem problema. Pessoal, deixa eu só... Um sotinhoso. Só para dar o gabarito dessa aqui. Tá? Eu não me conformo em deixar a questão para fazer. Nessa questão, a gente achou esse miolinho aqui, né? Para achar a resposta desse exercício, é só fazer aquilo que eu tinha falado para vocês, né? A área de uma circunferência, que é πr ao quadrado, mais a outra, que é πr ao quadrado, menos o que é em comum as duas, 44,76. Então, vai ficar 36π mais 36π menos 44,76. Se você substituir o π por 3,14, vai ficar 72 vezes 3,14 menos 44,76 e vai dar aproximadamente 182, tá? Tinha que fazer tudo isso que eu fiz. Você tinha que achar a área desse miolo aqui, que dá aquele trabalho todo, é exatamente esse trabalho todo aqui, tá? Que dá aproximadamente 44,76. E para calcular o que ele está querendo, que é essa área toda aqui, ó, que ele está querendo tudo. Ele está querendo que a gente calcule isso aqui tudo. Ele quer essa área toda. Vai ter que fazer um círculo, mais o outro, menos o que você contou dobrado, tá? O que a gente contou dobrado foi isso aqui, tá bom? Por isso que essa resposta aí dá aproximadamente 182. Mas se ele pedisse só esse miolinho aqui, a resposta seria 44,76. Tá bom? Deixa eu... Pessoal, eu vou só dar uma pausa nesses exercícios. Ficaram alguns por fazer aqui. Deixa eu só abrir aqui uma... Eu preciso dar mais um pouquinho de matéria para vocês. Eu preciso dar algumas propriedades até para liberar vocês a fazerem o restante dos exercícios, tá? Porque quando eu explicar isso para vocês, vocês já podem fazer o resto aí. Já dá para fazer tudo. Deixa eu escrever aqui, vamos lá. Bom, propriedades importantes, tá? Primeira propriedade importante. Toda reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, quando você tem uma reta tangente, aqui no ponto de tangência, que é no ponto T, ela forma 90 graus com o raio. Então, é isso que está sendo dito aqui. Toda reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Outra propriedade importante. Se você tem um ponto exterior, um ponto P que é exterior a um círculo, tá? A distância desse ponto aos pontos de tangência, caso você trace duas retas tangentes, ela é igual, tá? Então, PT igual a PS. Então, essa distância, ela é idêntica a essa distância aqui. Também uma propriedade importante. Próximo. Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo e sua mediana vale o raio do círculo. Prestem atenção nisso aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: sempre que você pegar um triângulo e colocar ele dentro de uma semicircunferência, tenham certeza que ele vai ser retângulo. Então, eu vou explicar a primeira parte da frase, tá? A primeira parte da frase é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó, duas. Ensino fundamental, vocês aprenderam ângulo na circunferência. Vocês aprenderam isso aqui, ó. Vocês aprenderam que o ângulo central, quando ele é alfa, o arco também é alfa. E vocês aprenderam que quando o ângulo é inscrito, quando o ângulo inscrito vale alfa,
o arco que ele determina vale 2 ângulos. Tudo isso tem demonstração, tá? Óbvio, a gente precisa aqui ficar atento às demonstrações. Então, o que eu quero que vocês saibam é sempre que eu traço um ângulo com vértice na circunferência, ele determina um arco que é o dobro do ângulo. Então, se eu coloco um triângulo para morar dentro de um semicírculo, eu tenho certeza que isso aqui tem 180 graus. Como o ângulo precisa ter a metade do arco que ele determina, o ângulo vai ter a metade de 180, que é 90. A consequência disso é que todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Agora, por que sua mediana vale o raio do círculo? O que é mediana? Mediana é uma seviana que sai do vértice e chega até a metade do lado oposto, que é a hipotenusa. Isso aqui que é a mediana, tá? A mediana, ela divide o lado oposto em 2 partes iguais. Só que isso aqui é o centro do círculo. Então, isso aqui é raio e aqui é raio. E isso aqui também é raio. Por isso que a mediana vale metade, vale o raio do círculo, perdão, né? Por isso que a gente diz que a mediana é igual ao raio do círculo. Essa primeira parte, ela tem muito mais aplicabilidade, ela é muito mais comum do que a segunda parte, tá? A segunda parte é só uma curiosidade. Mas eu quero que vocês foquem nisso aqui. Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Tem questão que só morre se você usar esse conceito, tá? Ele só fala assim, um triângulo está inscrito numa semicircunferência. Ele não fala que é retângulo, você que tem que se ligar que ele é retângulo. E depois eu vou dar mais 2 fórmulas de área para vocês. Leandro, Fala aí. seviana é o quê? Seviana é qualquer linha que sai do vértice do triângulo e chega ao lado oposto. Ah, tá. Por exemplo, ó, vou tirar isso daqui. Tá vendo esse triângulo aqui que tá vazio? Milena? Aham, tô. Tá. Eu vou traçar as 3 sevianas dele, tá? Primeira delas, altura. O que a altura faz? 90 graus com o lado oposto. Beleza? Uhum. A outra, mediana. O que a mediana faz? Divide o lado oposto em 2 partes iguais. E a outra é a bissetriz interna. O que a bissetriz interna faz? Divide o ângulo em 2 partes iguais. Entendeu a função de cada uma? Entendi. Eu sempre me confundo com esses nomes. Tá? Então, altura forma 90 graus com o lado oposto. Bissetriz interna divide o ângulo interno em 2 partes iguais. E mediana divide o lado oposto em 2 partes iguais. Tá bom? Cada uma cumpre a sua função. No triângulo equilátero, todas são coincidentes. Tá? E de cada vértice você pode disparar as 3, tá? Por exemplo, dentro de um triângulo, tem 3 medianas, 3 alturas e 3 bissetrizes internas. Tem até na aula anterior, tem um slide que até resume bem isso aí. Eu coloquei na aula anterior. Deixa eu voltar aqui. Obrigada. Mas entendeu isso aí, Milena? Entendi. Pessoal, o que eu quero colocar para vocês agora aqui é uma fórmula de área do triângulo em função ou da circunferência inscrita ou da circunferência circunscrita. A circunferência inscrita, ou círculo, tá? O círculo inscrito é o círculo que está dentro, dentro, né? Pega o in do inglês, está dentro. Então a circunferência inscrita é a circunferência que está dentro da figura. E no caso aqui é um triângulo, né? O lance é o seguinte, eu vou pegar esse triângulo com lados A, B e C. E eu vou pegar este círculo aqui que tem raio R e vou formar esses 3 triângulos aqui. Eu vou demonstrar só essa, tá? A outra eu vou colocar a fórmula direto.
Por que eu vou demonstrar essa aqui? Porque essa, se você esquecer, você tem condição de fazer a demonstração, que não é difícil. Aqui eu tenho raio. Aqui eu tenho raio. E aqui eu também tenho o raio. Por que que aqui vale 90 graus, aqui vale 90 graus e aqui vale 90 graus? Porque eu falei para você lá no começo que toda reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, aqui estão os pontos de tangência. Então, essas retas são perpendiculares ao raio. O que que eu fiz? Eu dividi o triângulo, tá? Eu dividi esse triângulo grandão em 3 triângulos menores. Eu vou tentar pintar isso aqui sem avacalhar a figura. Ó, eu dividi nesse triângulo aqui, tá? Cuja área é... Nossa, demônio que ficou. Eu dividi nesse triângulo aqui de baixo. E eu dividi nesse triângulo aqui do lado. Tá meio borrado aqui que eu tenho mal de Parkinson para pintar mesmo. Foda, nunca foi meu forte isso não. Ó, arte era sempre a desgraça. Esse triângulo amarelo, ele tem área base vezes altura sobre 2. O triângulo azul, triângulo rosa, vamos na ordem, tem área base vezes altura sobre 2. O triângulo azul, base vezes altura sobre 2. Se você colocar o raio em evidência, vai ficar raio... Botei isso aqui muito para cima, cara. Agora já era. Vai ficar raio que multiplica. Espera aí, gente, rapidinho. Deixa eu tentar... Deixa eu apagar essa porra toda aqui. De novo, mais pra cima. Só porque não vai dar espaço, tá? Então vai ser, ó, AR sobre 2, mais BR sobre 2, mais CR sobre 2. Se a gente colocar o raio em evidência, fica raio que multiplica A mais B mais C sobre 2. E A mais B mais C sobre 2 é o que a gente definiu como semiperímetro. Então, a área desse triângulo é o semiperímetro vezes o raio. Então, a área do triângulo, quando eu tenho uma circunferência inscrita, é semiperímetro vezes o raio. Tá? Então, a área desse triângulo é o semiperímetro vezes o raio. Depois eu vou dar um exemplo de aplicação disso. Onde? 15R? É, que eu me perdi. A área é semiperímetro vezes o raio. Aham. Você entendeu que a área deu 15 raiz de 7? Aham, tu fez a conta ali. Entendeu que o semiperímetro deu 15? Entendi. Então tu entendeu. Não, porque tu igualou, eu me perdi nisso aí. Não, a área não é semiperímetro vezes o raio? É. A área não deu 15 raiz de 7? Ah, tá, tu só jogou ali na fórmula. Isso, só devolvi para cá, entendeu? Ah, tá, tá bom. Só devolvi, eu só escrevi que 15 raiz de 7 igual a 15 vezes o raio deu raiz de 7. Tá bom? Entendi, obrigado. Se ele quisesse a área do círculo, por exemplo, era só fazer πr ao quadrado. Uma ajeitada no tamanho do triângulo. Vou pegar a mesma ideia. Acho que era 10, fora de escala isso aqui, tá? E 8. E eu quero o raio do grandão. Só que agora, em vez de você usar semiperímetro vezes o raio, você vai usar que a área é ABC sobre 4R. A área a gente já calculou, ela não vai mudar. A área do triângulo vai continuar sendo 15 raiz de 7. 15 raiz de 7 igual a 10 vezes 12 vezes 8 dividido verão. Tá? Então, dá para sobreviver sem essa fórmula, desde que você divida nesses 3 triângulos. Agora, essa outra daqui, tá? Se a questão cobrar, a tua vida já complica um pouco, porque a demonstração, chegar nessa fórmula aqui, dá mais trabalho do que decorar a fórmula, tá? E é aí que a gente tem que avaliar se vale a pena decorar ou não. Deixa eu só colocar um último slide aqui. Um pouco de precisão. Ponto aqui. O que o teorema de Pitot diz?
Se você somar os lados opostos, ou seja, se você fizer o lado AB mais o lado CD, isso vai ser igual ao lado AD mais o lado BC. Vamos comprovar? Quem é o AB? X mais Y. Quem é o CD? Z mais K. Quem é o AD? X mais Z. Quem é o BC? Y mais K. Então, o que diz o teorema de Pitot? Quando a gente tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados